E aí, turma boa, sejam muito bem-vindos ao canal Sala Web de Aula, auxiliando a educação. Sou o professor Fernando Silva e esta é mais uma videoaula do nosso canal. Então, vamos lá para a nossa videoaula de hoje. Hoje, na nossa videoaula, nós teremos o seguinte assunto: correção da avaliação bimestral da primeira etapa de 2024. Avaliação essa da Secretaria Municipal de Educação, SME. Então, vamos lá para a avaliação. Começamos aqui nossa correção da avaliação bimestral de matemática, primeira etapa, Secretaria Municipal de Educação. E vamos lá para a correção. Na primeira questão, em um dia, uma empresa de turismo vendeu 17 passagens de ônibus para uma excursão. No dia seguinte, conseguiu vender as 35 passagens restantes para essa mesma excursão. A pergunta é: quantas passagens de ônibus a mais foram vendidas no segundo dia em relação ao primeiro? Então, aqui nós temos o caso que queremos saber a diferença entre as vendas de um dia, no caso do segundo dia, em relação ao primeiro. Então, diferença, nós temos aqui uma subtração, 35 menos 17, dando como resultado o valor 18, opção A. Nessa segunda questão, temos aí a aplicação, de número decimal. Então, observe o número abaixo. Uma representação desse número é por extenso. Então, nós temos aqui que a indicação da vírgula, ela simboliza a separação da parte inteira da parte decimal. Então, nós temos aqui 3 inteiros e uma casa decimal após a vírgula. Então, como resposta, 3 inteiros e 8 décimos. Novamente, item A. Terceira questão, observe a figura a seguir. Então, nós temos aqui um conjunto de círculos pretos e brancos. Em relação à parte destacada de preto, uma representação correta é. Então, nós temos aqui a aplicação de uma questão sobre fração. Então, nós temos a parte que nos interessa, é a parte destacada de preto, e então nós temos 6. Ao todo, nós temos 10. Então, nós representamos 6 para 10. Ou seja, na nossa fração, o numerador representa as partes que eu possuo e o denominador representa o total de partes. Então, nós temos 6 de um total de 10. Nós temos aí 6 décimos, opção D. Na quarta questão, temos novamente uma situação de fração. Em um concurso, o melhor goleiro foi eleito com 34 de um total de 85 votos. A fração que representa esta votação é... Então, novamente, nós temos o total de votos que ele recebeu foi 34 e o total de votos no geral, foram 85. Então, ele teve 34 de um total de 85. Então, nossa opção C, 34, 85. Na quinta, novamente, temos aí a representação decimal. Lúcia, Dandara, Tabata e Danúbia receberam, cada uma, um ticket numerado para concorrer a um sorteio de um perfume. Então, você tem aqui cada um com o seu ticket e o número decimal correspondente. O número premiado foi 102 sobre 100. Então, a menina ganhadora é... Então, 102 sobre 100, nós pegamos o 102 e dividimos por 100. Fazendo isso, vamos obter duas casas para a esquerda, então ficando aí 1,02. 1,02, a vencedora foi Dandara, opção B. Na sexta questão, bem simples também, observe os números abaixo. Então, nós temos aqui 4 números, em qual desses números o valor posicional do algarismo 5 é 500. Então, nós temos aqui apenas a indicação,
do número em que o 5, algarismo 5, vale 500 devido à sua posição. Opção A, né? Ele aqui vale 500, na B ele vale 50, na C vale 5 e na D 5.000. Na questão 7, o número 4.975, a decomposição correta é... Então, para fazer a decomposição, ajuda apenas fazendo a leitura, 4.000. Então, pelas opções aqui apresentadas, 4.000, nós temos como resposta 4.000 mais 900 mais 70 mais 5. Opção A. Na questão 8, um posto de combustível colocou cartaz anunciando o preço do etanol por R$ 1,448 o litro. Isso significa que o posto vende o etanol a R$ 1,00 e o zero. Ficamos, ele já foi pronunciado aqui a parte inteira de R$ 1,00, então o restante não vai ter 0, vai ser 448. Em questão de dinheiro, né, nós temos aí até centavos, né? Então nós temos aí como resposta 448 centésimos de real. Mais uma vez, questão 9, questão de fração. A fração 1 sobre 10 corresponde a 1. De um total de 10, nós temos 1/10. 1/10, 0,1. Opção C. Agora aqui nós temos reta numérica. Na 10ª questão, observe o ponto P, destacado na reta numérica abaixo, que está dividido em segmentos de mesma medida. Qual é o número que o ponto P representa nesta reta? Então, nós temos numa ponta, numa extremidade, temos o 2, na outra extremidade temos o 4. Então, nesta posição, com certeza é o 3. Eu vejo que entre o 2 e o 3, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 divisões. Entre o 3 e o 4, 1, 2, 3, 4, 5 divisões. Então, nessas divisões, nós teremos 0,2. Então, o P localiza-se depois do 3, duas casas. Então, como resposta, nós teremos aí 3,4, 3,2, 3,4, 6, 8, fechando aí um inteiro para chegar no 4. Questão número 11, na reta numérica novamente, da figura abaixo. O ponto G corresponde ao número inteiro 1, o ponto H corresponde ao número inteiro 2. Então, nessa reta, o ponto correspondente ao número inteiro 5 é. Então, notamos que a cada espaço corresponde a uma unidade. Então, preenchendo aqui a nossa reta até o 5 que ele deseja, nós temos 3, 4, 5. A letra que corresponde ao inteiro 5 é a letra K. Nós temos novamente aqui uma representação. Então, na questão 12, Jeremias plantou uma fileira de 5 árvores frutíferas distanciadas 3 metros uma da outra. Veja abaixo a representação dessas árvores. Então, nós temos aqui a porteira. A árvore foi plantada a 3 metros e, segundo a questão, cada árvore está plantada a 3 metros uma da outra. Então, qual é a distância entre a quinta árvore e a porteira, que está aqui no marco 0? Então, preenchendo a cada 3 metros, nós teremos 3, 6, 9, 12. A quinta árvore está a 15 metros. Opção A. Na questão 13, nós temos aí um princípio de equação. Então, vamos fazer o sistema de comparação. Numa balança, como representado abaixo, foram colocados objetos de maneira que a balança ficou em equilíbrio. Então, de um lado do prato, nós temos que 3x, e do outro lado, nós temos x mais 600.
Se a letra X representa o peso do objeto conforme a figura, para que o prato da esquerda tenha o mesmo peso do prato da direita, o valor de X deve ser qual? Então, nós queremos descobrir o valor de X. Então, nós temos aqui que 3x, 3 pesos X, corresponde a 1x e mais 600. Como é o mesmo valor X e X, nós temos aqui a seguinte situação. Nós temos que x mais x mais x é igual a x mais 600. Como são o mesmo peso, eu posso retirar um x daqui e um x do outro lado também, ficando x mais x, eu tirei 1 de um lado e tirei 1 do outro. Então, de um lado ficou 2x, que equilibrou com 600. Então, 2x vale 600. Então, 600 dividido por 2, o valor de cada x é 300. Opção C. Na questão 14, Natália anotou o número abaixo em seu caderno de anotações. Então, temos esse número. Uma outra forma de escrever esse número é, decompondo ele, 4.058. 4.000 mais 50 mais 8. Opção A. Nós temos novamente aqui mais uma situação. Questão número 15. Marina comprou as mercadorias abaixo em uma papelaria. Então, comprou um caderno de R$ 8,30, um lápis de R$ 1,50 e um tubo de cola de R$ 2,60. Quantos reais ela pagou por essa compra? Então, questão simples de somatório de valores. Então, nós temos 8,30 mais 1,50 mais 2,60. Você faz o somatório normal, vírgula abaixo de vírgula, dando como resultado final R$ 12,40. Opção A. Questão 16, mais uma vez, temos aqui, uma reta numérica. As balanças podem ser utilizadas para medir a massa dos alimentos nos supermercados. A reta numérica na figura seguinte representa os valores em quilograma de uma balança. A partir da figura, tem-se que a seta indica uma massa em quilogramas de. Então, nós temos aqui, se cada valor desse é 1 quilograma, nós temos que essa massa passou de 1 quilo, mas não passou de 2 quilos. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes. Então, esse valor aqui de 1 e mais 7 pedaços, nós temos aí de 1 kg aí 70, 1,7, 1,70, ok? Questão número 17, observe o gráfico abaixo, as notas de alguns alunos do sexto ano. Então, nós temos aqui de 0 a 9, cada barrazinha dessa no nosso gráfico representa uma nota. Então, a pergunta é simples, qual desses alunos tirou nota 6? Então, eu vou olhar apenas para a linha do número 6, vemos que um aluno tirou 6, e este aluno foi Pedro. Então, opção D. Então, bastava olhar aqui a análise de gráfico. Questão 17. Na questão 18, temos aqui, observe abaixo, o desenho de uma das tomadas da casa de Juliana. Então, nós temos aqui o formato da tomada. A forma dessa tomada lembra qual figura geométrica? Então, nós temos aqui a largura é um valor e o comprimento é outro valor. Então, uma figura geométrica de 4 lados, em que o comprimento é diferente da largura, nós temos aqui que esta figura se assemelha a um retângulo, opção C. Na questão 19, questão também bem simples, a população de uma cidade é de 95.704 habitantes. O número de pessoas que moram nessa cidade, escrita por extenso, ou seja, com palavras, as letrinhas, né? Então, nós temos exatamente do jeito que se lê, 95.704 habitantes. Então, opção A. Questão número 20.
observe o número escrito por extenso a seguir, 408. Esse número na forma numérica é 400, 3 dígitos, 8, né? Então, nós temos 408, representação item B. Questão 21, resolva a operação abaixo, 515 dividido por 5. Então, nós armamos a nossa conta de divisão e começamos da esquerda para a direita. Começando pelas centenas, 5 dividido para 5 vai dar 1. Então, 1 vezes 5, 5 para 5, nada. Baixamos agora as dezenas. 1 ficou 0,1, 1. Não dá para dividir para 5, então não haverá dezena sendo dividida. Então, baixou, não deu para dividir, 0, porque agora eu vou baixar a outra. Então, a dezena não foi dividida, agora eu baixo a unidade, ficou 15, 15 dividido por 5, dá 3, 3 vezes 5, 15 para 15, nada. Então, nós temos aqui que o resultado da operação, 103, opção C. E na nossa última questão, questão 22, Marcele tem 47 figurinhas da Copa do Mundo e Rodrigo 92. Quantas figurinhas Marcele precisa comprar para ficar com a mesma quantidade de Rodrigo? Então, nós temos aqui novamente uma questão de diferença. Eu preciso saber quantos elas precisa comprar. Não está perguntando quantos tem juntos, mas sim uma diferença. Diferença 92 menos 47, então ela precisa comprar mais 45 figurinhas para ficar com a mesma quantidade de Rodrigo. Opção A. Nosso gabarito ficou desta forma. Então, nosso gabarito ficou AA, DCBA, A, CCC, A, AC, AA, B, D, C, A, B, C, A. Então, esse é o nosso gabarito da avaliação bimestral desta primeira etapa. Parabéns a todos que conseguiram obter ótimos resultados. Para aqueles que não conseguiram bons resultados, estude um pouco mais caprichado, se empenhe mais e com certeza conseguirá atingir bons objetivos. E esta foi mais uma videoaula no nosso canal. Não deixe de dar o seu joinha se você gostou do conteúdo. Se inscreve aí se você não é inscrito. Ative o sininho das notificações para você ficar sempre antenado com nossas videoaulas, lives e informativos. Vamos ficando por aqui e até a nossa próxima videoaula.